Devido a problemas técnicos, tivemos uma interrupção na nossa transmissão. A gravação a seguir continua do ponto onde o problema técnico foi solucionado. Uma parte da gravação foi perdida. Pedimos desculpas pelo inconveniente. As ações humanas. Isso é certo ou é errado? Isso é justo ou é injusto? Naquela sociedade, na outra sociedade, na outra sociedade. Ah, quero. Então, deixa eu levar aqui. Ah, se quero. Você dá uma enroladinha aí. Vou dar uma enroladinha, tá bom. Vou dar uma enroladinha, vou tentar enrolar. Esse conceito de ética, esse conceito de moral, eu fiz questão de explicar bem, porque quando a gente estiver quase no final do estudo, nós vamos falar em moral e falar em ética. Bom, voltando ao nosso assunto, que é a felicidade. Eu abri esse capítulo 5 das aflições, bem-aventurado os aflitos. E na época comentamos que a felicidade é uma coisa que todo mundo procura. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo procura a felicidade. Mas que se nós olharmos no nosso entorno, nós não vamos encontrar um ser humano normal que possa dizer, eu sou totalmente feliz. Por mais que você tenha, conseguido realizar seus sonhos, os seus desejos, você olha para o lado e vê um irmão seu na rua, dormindo na rua, sem comida, sem agasalho. Você ouve as notícias de irmãos seus em guerras, um matando o outro matando um. Você tem medo de sair à rua, em tal lugar, a tal hora. Então você não pode dizer que eu sou totalmente feliz, eu vivo em paz, que maravilha. Não tem como. Deixa eu ver onde é que eu estou aí. Agora, há muita gente que olham com uma certa inveja para as pessoas ricas ou para as pessoas que têm poder, para as pessoas que ocupam cargos importantes, ou para aqueles famosos da televisão que são bonitos, mesmo que seja artificialmente, mas tem muita beleza. Ainda há gente que inveja essas pessoas. Não calculam quanto de sofrimento, de aflições, de problemas existenciais que essas pessoas passam. Eu coloquei ali falsos felizes. Porque se esses famosos, esses poderosos, esses belos, fossem realmente felizes, eles teriam a liberdade, por exemplo, de andar na rua onde nós andamos, frequentar os lugares que nós frequentamos. Por que eles precisam de tanta segurança e de guarda-costas? Isso é ser feliz? Não poder ter a liberdade de ir e vir? Se esses belos, essas belas, fossem felizes realmente, se essa beleza causasse, chamasse relacionamentos perfeitos, os casamentos dos belos, os casamentos dos famosos seriam uma perfeição. No entanto, a gente sabe que não é isso. É um troca-troca danado. Então, por que invejar isso? Esses nossos falsos felizes, eles fogem, eles representam muito bem o papel deles. Mas, na intimidade, fogem para o álcool,
fogem para as drogas, vivem no sofá de psicanalistas, de psiquiatras, remédios para depressão, remédio para dormir, quando não fogem pela porta do suicídio. São muitos os casos que a gente ouve falar. Depois eu também coloquei ali no segundo, outros que são invejados. São os que tocam em frente, tocaram em frente. Por que eu coloquei essa expressão? Foi a que eu melhor achei. Muitas vezes a gente acha que aquela pessoa assim, com quem a gente se aconselha, procura quando está passando por uma aflição, por uma dificuldade. Pô, fulano é tão equilibrado, é tão feliz, é tão resolvido. Eu vou me consultar com ele, eu vou me abrir com ele. Não que esteja errado, mas não invejem também não. Porque aquela sabedoria, aquela experiência, aquilo que vai te ajudar, ele adquiriu a base também de aflições. Só que, tendo fé, tendo resignação, eles superaram. Eles aceitaram aquelas aflições, aqueles sofrimentos, como elemento de crescimento espiritual, de melhoramento espiritual. Então, eles podem dar os conselhos. É bem-vindo. Eu botei tocar em frente, porque eu me lembrei daquela música que agora todo o palestrante apresenta. Ando devagar, porque já tive pressa. E a gente não pode botar o vídeo, porque agora tem os direitos autorais. Mas uma frase que eu destaquei na música é: leva esse sorriso, porque já chorei demais. Quer dizer, sofreu também aflições como todos nós, só que encarou, conforme eu disse, com resignação e com fé. E ele diz na música: a felicidade vem com o tempo. Vencer as manhas, vencer os problemas, as aflições da vida, as manhas da vida, se superar, dar a volta por cima. Aí a gente lembra que às vezes é preciso chorar para sabermos o quanto é bom sorrir. Quando a gente está passando por algum problema, por alguma dificuldade, é que a gente valoriza a saúde que tinha, a vista que era perfeita, o relacionamento bom que tinha. E ainda dizem que é preciso sentir saudade para sabermos o valor, para sabermos o quanto gostamos daquela pessoa que se afastou. O terceiro, eu disse assim, são os felizes com a infelicidade do outro. São os falsos felizes que têm aquela fortuna invejável, aquela posição invejável, aquele cargo invejável, às custas de alguma coisa não muito legal, de latrocínios, de infâmia. Vou falar mal, vou puxar o tapete de fulano porque eu quero ocupar aquele cargo. Quantos que ocupam cargos que são tão famosos por suborno, por exploração, por desvios de verbas. A gente nem conhece, a gente nunca ouviu falar em desvios de verbas. Com certeza isso é um assunto novo para nós, mas estão lá felizes. São os falsos felizes, mas pautados na infelicidade dos outros. Eu resolvi fazer uma pesquisa sobre o assunto. Eu perguntei para algumas pessoas o que é a felicidade para você. Eu perguntei ao motorista de táxi.
Conversa vai, conversa vem. Eu posso fazer uma pesquisa com o senhor? O senhor pode me responder o que é felicidade para o senhor? Ele me respondeu: minha filha. E com toda razão. A filha foi estudar fora do país, lá ficou, se formou, está trabalhando, está muito bem empregada, está feliz da vida, fez a vida dela em outro país. E esse motorista, esse pai, só encontra com a filha pessoalmente no mês de setembro. Todo mês de setembro ele vai para lá. Lembra, Eliana, daquele motorista? Todo mês de setembro ele vai para lá, passa o setembro com a filha. Então, para ele nem pestanejou, minha filha. É quando ele curte a filha pessoalmente, o abraço, a conversa, o olho no olho. Tem razão de dizer que é a felicidade para ele, realmente. Perguntei a uma das minhas irmãs, somos 5, ela me respondeu: estar contente, estar feliz com a vida. Realmente, a felicidade para mim, eu tenho que estar feliz com a vida. E quando a vida me pega alguma peça? E quando eu não estou contente? Então é uma felicidade, né, que a gente vai concluir depois. Perguntei para uma moça de 30 e poucos anos, solteira. Ela diz que felicidade para ela é encontrar um príncipe encantado. Legal. Quer um relacionamento bom, quer amar, quer ser amada e viverem felizes para sempre. Sem nenhum problema. No dia a dia, quantos anos? Mas é felicidade. Perguntei para um universitário: eu vou me formar, vou ter a minha empresa e vou ser rico. Tudo bem, está errado não, ele está fazendo por onde? Ele quer ser rico, ele está correndo atrás. Eu olhei para um cego, mas não tive coragem de fazer a pergunta. Eu olhei de longe e fiquei imaginando o que o cego me responderia. Eu daria tudo para enxergar uma noite enluarada, uma noite de lua cheia, para olhar esse céu que a gente vê todo dia de outono, que é um azul maravilhoso, para enxergar as cores das flores. E nós enxergamos tudo isso, e muito mais. E às vezes nem damos valor, nem paramos para observar. Mas o cego seria felicidade para ele. Perguntei a outra pessoa e a resposta foi feia. Antes da resposta feia, a minha netinha de 9 anos, eu perguntei: o que é felicidade para você, Isabela? Família. A importância do pai, da mãe, dos avós, né? Se tiver irmãos. E essa última pessoa, eu fiquei até meio triste. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é felicidade. Mas também tem um motivo. Essa pessoa eu conheço a vida. Ele é casado, tem mulher, tem filhos, tem netos, tinha um ótimo emprego, vive bem, tem a sua casa própria, come bem, tem tudo. Só que no momento da pesquisa, ele sofre de dores incríveis no quadril. Precisa ser operado, mas tem mais de 70, está com medo de operar. Então ele diz que para ele não há felicidade no momento. Naquele momento não tem. Não importa o que ele já conseguiu. Então nós podemos concluir que muitos de nós ainda associamos a felicidade apenas à concretização de sonhos ou satisfação de necessidade. É o dinheiro, claro, é a saúde, a cura, o prazer, o destaque do grupo, os aplausos. Eu quero fazer um bom trabalho, o sucesso no relacionamento. Todos nós podemos buscar isso aí, né? Se não conseguirmos êxito nessas buscas, nós caminhamos para a frustração.
Dependendo de quem é, uns vão superar a frustração, vão tentar de novo, vão fazer diferente, vão buscar outras opções, mas não vão parar. Mas aquele que não é insistente, que é mais fraco, vai entrar em depressão, vai entrar em pessimismo. Eu não sirvo para nada, eu não dou para isso, eu desisto disso. A pesquisa B, continuando a pesquisa, perguntei para uma outra irmã, o que é felicidade para você? E ela respondeu, é ter paz. Já está melhorando, já está chegando aonde eu quero, quer ter paz. E eu perguntei para um dos meus 3 cunhados, fiz questão de colocar aqui, letra por letra, vírgula por vírgula. Pedi autorização, senão ele me cobra os direitos autorais. E ele me respondeu, cunhada, minha visão de felicidade é esta: valorizar as pequenas conquistas. Apreciar a beleza da natureza. Olha o céu aí. Ter a capacidade de me tornar cada dia uma pessoa melhor. Agradecer ao Pai Celeste por todas as bênçãos diárias. Eu ando, eu vejo, eu ouço, eu falo, eu posso trabalhar, eu penso. Estar sempre pronto a amar o próximo. Até botei o nome dele para não ter problema, Rodolfo Lírio. Se eu não tivesse recebido a resposta desses 2 entrevistados, imediata à minha pergunta, eu ia dizer que eles colaram, eu iria dizer que eles foram a questão 922 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos sobre felicidade. E eles respondem, com relação à vida material, é a posse do necessário. Isso é felicidade, a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, meus irmãos, nós concluímos que é natural que desejemos o melhor necessário para vivermos nesse planeta de provas e expiações. É natural e apreciável que trabalhemos para possuirmos os meios necessários que nos possam manter saudáveis física e mentalmente, que possamos nos alimentar bem, que possamos ter uma vida de alegrias, de divertimento também, de trabalho, de saúde, acesso à saúde, à educação. É natural que queiramos viver com conforto e com segurança, desde que trabalhe dignamente. É natural que comemoremos as conquistas alcançadas com dignidade, com correção. Não nos esqueçamos que essas felicidades materiais, que os espíritos responderam, é a posse do necessário, e que nós corremos atrás todos corretamente, essas felicidades materiais não representam a felicidade plena. É sim a felicidade relativa. O que quer dizer felicidade relativa? É a sensação de prazer, é a sensação de bem-estar que sentimos quando alcançamos desejos pessoais e materiais. Claro que se nós alcançamos um objetivo, nós vamos ficar felizes naquele momento. Se eu conseguir me curar de um problema de saúde, é óbvio que eu vou ficar feliz com aquilo. É uma felicidade relacionada àquela cura.
Isso é o óbvio. Mas a felicidade plena, segundo o livro dos médiuns, ela só existe unicamente para os espíritos que atingiram o grau supremo da perfeição. Talvez lá naquele título do item 20, a felicidade não é desse mundo, agora a gente possa acrescentar a felicidade plena, a felicidade completa, verdadeira, durável, não é deste mundo, não é do mundo material. Só quando formos espíritos puros, perfeitos, quando alcançarmos o último degrau da evolução espiritual, quando não tivermos mais vícios, defeitos, quando as virtudes estarão todas contidas em nós, todas manifestadas por nós. A Joana de Ângelo, eu voltei. Joana de Ângelo tem um capítulo que ela fala das transformações naturais e necessárias. Ela cita, por exemplo, alegrias iniciais em qualquer situação, negócio, relacionamento, e que terminam em lágrimas. Caminho pelos caminhos incertos, as opções erradas, as escolhas erradas, que vão terminar em lágrimas. Quantas fortunas construídas com tanto sacrifício, sacrifício da saúde, sacrifício de conviver com a família, com os filhos, que podem se transformar em... Como é que chama quando a fortuna não dá certo? Como é que fala? Ajude, por favor. A fortuna é você... Falência. Como é que pode se transformar em falência, né? Quantos encantamentos de um instante, alguma coisa que te encanta, é um lugar que você vai conhecer, é alguém que você vai conhecer, e quando você convive naquele lugar, você convive com aquela pessoa, você vai ter decepções. Vai ser transformado aquele encantamento em decepções. Quantas paixões arrebatadoras, aquela coisa à primeira vista, né? Aquela coisa de louco, que com o tempo se transformam em ódio, em repulsa. A Joana de Ângelos também cita a pepita de ouro, né? Aquela coisa grotesca mesmo, a pepita pesada. E ela diz que aquela pepita, sofrendo as aflições, sofrendo o aquecimento muito forte, né? A temperatura forte que ela que sujeita, vai ser transformada em joias lindíssimas, em peças de ouro lindíssimas, graças àquele sofrimento, àquela aflição, àquela tortura. Da mesma forma, a pedra bruta, vem o buril e aflições, sofrimentos, claro que eles não sentem, mas transformando aquela coisa bruta numa obra de arte, em alguma coisa bela, que a gente aprecia. Mesma coisa o formão, pega o tronco da árvore, pega a madeira, e com o formão, quanta coisa você faz na madeira, peças de arte lindíssimas, as nossas cadeiras, as nossas mesas, a nossa cama, transformações necessárias. Assim também somos nós. As lutas, as dores, as dificuldades, as aflições em geral fazem parte do nosso burilamento. Os sofrimentos, as aflições, a gente viu isso no início do capítulo, nos transformando naturalmente para melhor.
cada vez que superamos aquelas aflições. São partes do programa que nós mesmos traçamos antes de reencarnar. Ou traçamos ou participamos do planejamento. E que sabíamos lá em cima que seriam valiosas para a nossa transformação espiritual. Só que a gente chega aqui, nesse mundo de matéria, e a gente se vê atraído por tanta coisa, tentado por tanta coisa, e esquece o que combinou antes de encarnar. Faz as escolhas erradas. E aí tem as consequências. Com certeza tem a consequência. A felicidade real, a felicidade plena, é como uma pérola. Vocês sabem como é que se forma uma pérola? É uma ostra, tem a ostra, tá? E toda vez que essa ostra se sente ameaçada por algum fator exterior, algum sofrimento, alguma aflição, alguma tortura, ela solta um material chamado nácar. É uma proteção para ela, para vencer aquela aflição. Para nós seria a fé e a resignação, né? Outra agressão exterior, ela nácar e vai de agressão em agressão, de sofrimento em sofrimento, de ameaça em ameaça. Esse nácar vai se acumulando e forma a pérola. Essa pedra maravilhosa, lindíssima, que eu acho que toda mulher gosta, né? De pérola. Então, a felicidade real é como uma pérola. Bendize as tuas dores, transforma as lágrimas de agora em futuras pérolas, de incomparável beleza, com que te coroarão o término da jornada, vitorioso sobre a noite das aflições. Fé, resignação, nácar, 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 para que você se torne uma pérola, né, que vai coroar o final da sua jornada, um espírito puro. Não desanimes, trabalhe para o bem, trabalhe para estar bem consigo e com o mundo. Ame e perdoe. Foste criado por Deus para ser feliz na condição de ostras da terra. A felicidade material, a felicidade relativa, ostras na terra, mas pérola da sua criação. Esse texto de Joana de Ângelo é um texto muito bonito. Nós espíritas não tenhamos a pretensão de evolução realizada. Eu sou espírita, eu sou palestrante, doutrinador, eu sou presidente de casa espírita, eu trabalho em tudo dentro da casa espírita. Não se iludam, não se iludam. A evolução não está realizada. Estamos todos na mesma caminhada. E nós espíritas, inclusive os frequentadores, que já conhecem, que já acompanham a doutrina, temos mais responsabilidade ainda. Né? Temos mais responsabilidade. Já entendemos o porquê da vida, o objetivo da vida, o que precisamos fazer, o que não podemos fazer. Construamos então nós espíritas, eu aumentaria, nós cristãos, construamos a nossa felicidade plena. Façamos o bem a nós mesmos e ao próximo, pois só seremos realmente felizes quando formos bons e tivermos a consciência tranquila. O que quer dizer consciência tranquila?
tranquilidade que vem dos pensamentos retos, das palavras corretas e das ações dignificantes. Pensar, falar, agir corretamente, respeitando a nós e respeitando ao próximo. Quem realmente a gente deveria invejar? Ao invés daqueles famosos, quem a gente realmente deveria invejar? A Jesus. Jesus é a personificação do bem supremo. Jesus é o nosso padrão de conduta. Esse sim que nós devíamos, é difícil, mas que a gente devia invejar. Governador espiritual do planeta, mestre dos mestres, mas não tinha onde descansar a sua cabeça. Chamado justo dos justos, foi traído, negado, perseguido, sacrificado, mas deixou o maior exemplo de humildade e de perdão. Perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. O Messias, que quer dizer o enviado de Deus, fez-se homem com H minúsculo, fez-se homem como nós, para exemplificar a sua boa nova. O seu evangelho é a bússola que nos indica o caminho que leva ao Pai. O caminho para a nossa evolução, para chegarmos a espíritos puros. Os seus ensinamentos morais contêm a ética do amor. Os seus ensinamentos morais. Como agir com o próximo. Como ser e como agir com o próximo. Contendo a ética do amor. O que é certo, o que é errado. E a gente vai à justiça, amor e caridade, que resume as leis morais divinas. Justiça não é justiça civil, justiça do homem, a justiça de Deus, as leis divinas. O amor, amar ao Pai sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. O respeito e a caridade. Mas aqui a caridade não é aquela caridade mais fácil de dar a comida, de dar o agasalho. A fraternidade. A fraternidade entre todos, a fraternidade entre os povos. Jesus, os seus ensinamentos, representa um código universal e eterno, para sempre. Quando ele apresentou o seu evangelho, a sua boa nova, ele não disse: é só para esse povo, eu escolho. Não existe esse negócio de povo escolhido. Ele também não criou nenhuma religião, cristãos, evangélicos, budistas, nenhuma. Não escreveu nada, não fundou igreja. Os seus ensinamentos são universais. É para todos. Para todos, para todos. Tá? Jesus, numa manhã de sol, diz lá como é o nome do autor, agora eu me esqueci, ele diz que ele se inspirou talvez no sol, virou para os seus discípulos e disse: vós sois a luz do mundo. Ele ensina que todos pertencemos a uma só família. Deixa eu ver o que eu botei antes ali. Não é aqui mesmo. A uma só família, ó. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire.
mas sobre o velador. Candeia é aquilo ali, tá? Para você botar alqueire, é a mesinha, aquela mesinha onde você bota o abajur, é o alqueire. Então, não se acende uma candeia para colocar embaixo da mesa, para esconder aquela luz, não, mas sobre o velador. E quanto mais alto, melhor, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Essa casa aqui que Jesus usa é a família humana. A casa é o universo, né? É a nossa casa. E essa luz é para iluminar todos na casa, na nossa casa. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Estamos na mesma casa. Assim, brilha a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, cristãos, nós somos a luz do mundo. Devemos ser veículos de revelação divina a todos os povos e a todas as nações. Só que não basta a gente saber, não basta a gente estudar, não basta a gente assistir palestra, não basta a gente falar aqui bonitinho, né? Estudar direitinho. Porque ele também nos diz que eles vejam, que os povos vejam as vossas boas obras. Nós temos que exemplificar os ensinamentos de Jesus. Eu coloquei esse texto aí, do Rodolfo Caligares. Se cada cristão, nesses 20 séculos de cristianismo, tivesse atendido à determinação do Mestre, bem outra seria hoje a situação mundial. Sem separativismos religiosos, eu acrescento, sem separativismos de raças, sem separativismos de ideais políticos, sem ódios, com mais respeito e responsabilidade. Eu vejo, infelizmente, em zaps, às vezes a gente recebe uns zaps que a gente não pode fazer nada, mas quanta coisa que a gente recebe instigando o ódio, instigando a raiva, colocando uns contra os outros, por bobagem, para ganhar, para puxar a corda mais para o seu lado. Aí a gente poderia lembrar de Sócrates, que eu lembrei de 2 itens agora aqui do Sócrates no crivo, né? O crivo de Sócrates, né? O crivo, diz a minha professora, isso. Você antes checou a informação que você está passando? Você viu se é verdade? De várias fontes, você buscou para saber se aquilo é realmente do jeito que está sendo passado? O que você está passando é útil? É positivo? Vai ajudar? E tem um terceiro, você lembra qual é, Edilza? Também não. Mas já está dado o recado. Então, a vida, meus irmãos, é como... Você sabia que isso era verdadeiro? Se é verdadeiro... Hein? Se vai ajudar alguém, se é útil, né? Mas é o principal. E aí, eu recebi um zap tão bonitinho, que eu ia botar, mas já estava feito o material. A vida é como as teclas de um piano. As teclas brancas são os momentos felizes. As teclas negras, as pretinhas,
são momentos mais difíceis. Mas juntas, somente juntas, não é? Elas tocam a melhor melodia, a mais bela melodia, a vida. É o porquê das nossas aflições. Obrigado pela atenção, desculpe o tumulto inicial. Uma boa semana para todos.